No Stick Explica, você descobre as tradições mais estranhas que seguimos até hoje sem nem saber por quê. Número 1. O teclado QWERTY. Lá pelos anos 1860, um editor de jornal chamado Christopher Sholes queria inventar uma máquina que digitasse mais rápido que escrever à mão. A primeira versão dele tinha as teclas em ordem alfabética, tipo um piano de palavras. Essas primeiras máquinas de escrever pareciam aranhas mecânicas. Quando você apertava uma tecla, um braço de metal subia e carimbava a letra no papel. Mas se você digitasse rápido demais, os bracinhos se embolavam. Imagine 8 crianças tentando passar pela mesma porta ao mesmo tempo. Operadores de telégrafo foram os primeiros a usar essas máquinas. Eles precisavam decifrar mensagens em código Morse rapidinho, sem errar. Mas o layout alfabético atrapalhava. Então Sholes foi trocando as letras de lugar para facilitar para esse pessoal. Aí, Remington, uma fábrica de armas, entrou no negócio das máquinas de escrever. Eles começaram a vender outro tipo de arma, uma que atirava letras em vez de balas. Quando criaram layouts melhores, como o teclado do Dvorak nos anos 1930, já era tarde demais. Trocar o padrão seria como convencer o mundo a dirigir do outro lado da rua. Número 2. A largura padrão dos trilhos de trem. Os trilhos de trem têm exatamente 1,43 m de largura porque é o tamanho da traseira de 2 cavalos. Quando começaram a construir ferrovias, usaram as mesmas ferramentas que faziam rodas de carroça. E essas rodas eram feitas para se encaixar nas marcas deixadas pelas bigas romanas. Essas marcas tinham a distância certa para acomodar 2 cavalos lado a lado. Quando George Stephenson construiu as primeiras ferrovias, ele manteve o que já existia, só adicionou meio centímetro a mais para dar folga. Afinal, trens não fazem curvas tão bem quanto cavalos. A Rússia escolheu uma bitola mais larga porque achava que isso impediria invasões por trem. Espanha e Portugal também foram por outro caminho. Agora precisam de trens especiais com rodas ajustáveis nas fronteiras. Número 3. Dizer saúde quando alguém espirra. Esse hábito surgiu na Europa durante épocas bem sombrias, tipo os surtos de peste bubônica e gripes assassinas. Naquela época, espirrar podia ser o primeiro sinal de que você não estaria vivo no dia seguinte. Então, dizer saúde era quase um último desejo. Boa sorte com isso aí! O Papa Gregório I chegou a incentivar o costume no ano 590, achando que dizer Deus te abençoe podia espantar o mal. Hoje, com vacina, antialérgico e lenço descartável, ninguém precisa de bênção papal para lidar com o espirro. Mas o hábito ficou. Inclusive, em algumas culturas, não responder com um saúde é visto como falta de educação, tipo ignorar alguém que disse bom dia. Mesmo sabendo que o espirro é só por causa da poeira ou da luz do sol, a gente continua desejando saúde automática. É como se cada espirro acionasse um reflexo social. Espirrou, saúde. Tossiu, silêncio absoluto. Vai entender. Número 4. Pão à esquerda, bebida à direita. Antigamente, os nobres europeus eram obcecados por etiqueta na mesa. Jantar era um jogo de não passe vergonha na frente do rei. Um erro com o garfo e você podia perder a cabeça, de verdade. Aí criaram esse truque simples. Olhe para as mãos. Faça um B com a esquerda, é onde vai o pão. Faça um D com a direita, é onde vai a bebida. Em grandes salões de banquete, esse método evitava que nobres bêbados confundissem seus copos e comessem do prato alheio. Beber do cálice do rei sem querer podia custar caro. Era tipo ter vaga marcada no estacionamento da comida. O curioso é que isso só existe na etiqueta ocidental. Em outras culturas, a comida vai onde cabe, como gente normal que não precisa de diploma em geometria de prato para comer. Número 5. Nomear furacões. No passado, os povos do Caribe chamavam esses mega-tempestades de huracã, o espírito do vento maligno. Achavam que eram deuses furiosos fazendo birra cósmica. Depois, vieram os cristãos que começaram a dar nomes de santos aos furacões. Se um furacão chegasse no dia de Santa Bárbara, era esse o nome. Era tipo previsão do tempo e calendário da igreja num só.
Em 1953, os meteorologistas resolveram padronizar. Começaram usando só nomes femininos. Isso durou até 1979, quando alguém percebeu que talvez não fosse legal colocar nome de mulher em toda catástrofe natural. Aí começaram a incluir nomes masculinos também. Os nomes seguem ordem alfabética, de A até W. X, Y e Z ficaram de fora porque aparentemente são complicados demais para tempestades. Se um furacão causar mortes em massa ou destruição absurda, o nome é aposentado. Katrina, Andrew, Sandy, todos estão na lista negra da natureza. Número 6. Bater na madeira para dar sorte. Nossos ancestrais achavam que as árvores eram tipo edifícios para espíritos sobrenaturais. Mas esses não eram colegas de quarto comuns. Eram seres que podiam melhorar ou arruinar a sua sorte. Os antigos celtas e alemães acreditavam que espíritos bons viviam nas árvores. Quando queriam agradecer por algo bom, davam umas batidinhas no tronco. Era como deixar uma avaliação 5 estrelas para o síndico espiritual. Mas também tinha outro motivo. Espíritos ruins estavam sempre por aí, feito ex-namorados e ciumentos, esperando alguém falar em voz alta que teve sorte. Tipo, nunca fico doente. Aí eles apareciam mais rápido que parente em sorteio de loteria. Então bater na madeira era como apertar o botão de silenciar da sorte. Cada cultura criou sua própria versão desse joguinho espiritual. Na Turquia, puxam a orelha antes de bater 2 vezes. Os italianos nem usam madeira, preferem tocar em ferro. No Brasil, tem que bater exatamente 3 vezes ou não vale. Depois, os cristãos disseram que isso tinha a ver com tocar a cruz de Jesus, mas provavelmente era só uma desculpa para deixar os costumes pagãos com cara de coisa de igreja. E aqui estamos, em pleno século da tecnologia e das estações espaciais, ainda dando tapinhas em árvore para dar sorte. Número 7. Campainha de bicicleta. A primeira bicicleta com campainha foi inventada no século XIX. Na época, as ruas eram uma mistura de pedestres, cavalos, charretes e gente distraída. Tocar a campainha era tipo buzinar educadamente antes de atropelar alguém. A ideia era alertar as pessoas sem precisar gritar "sai da frente!" no meio da cidade. Mas hoje, com ciclovias, capacetes com LED, sirenes de aplicativo e bikes elétricas que mais parecem motos silenciosas, a campainha virou quase um acessório decorativo. Ainda assim, continua sendo obrigatória em muitos países. É como se fosse o RG da bicicleta. Se não tiver, pode até tomar multa. O curioso é que todo mundo conhece o som da campainha de bike, mas quase ninguém respeita. Você toca, a pessoa olha, sorri e continua no meio da ciclovia como se estivesse desfilando no shopping. Mesmo assim, seguimos girando o dedinho. Um toque educado no caos urbano. Número 8. Apertar a mão como cumprimento. Essa tradição vem lá de trás, quando as pessoas andavam por aí armadas até os dentes. Apertar a mão era uma maneira de mostrar que você não estava segurando uma arma. Um gesto simples que dizia: relaxa, não vou te esfaquear agora. Os romanos faziam algo parecido, só que seguravam o antebraço um do outro, só para garantir que ninguém estivesse escondendo uma adaga na manga. Com o tempo, o gesto virou símbolo de acordo, confiança e respeito. Hoje em dia, mesmo com a maioria das pessoas andando sem espada, a gente continua apertando a mão de estranhos, como se fosse sinal de paz entre reinos. Durante a pandemia, muita gente tentou trocar o aperto de mão por cotovelada, aceno, toquinho ou até curvatura de cabeça estilo samurai. Mas o costume voltou com tudo, mesmo sabendo que a palma da mão é um dos lugares com mais germes do corpo. A gente aperta, sorri e depois vai direto passar álcool. Tradição e paranoia caminhando juntas. Número 9. Velas de aniversário. Tudo começou com os antigos gregos tentando chamar a atenção da lua. Eles faziam bolos redondos para homenagear Ártemis, a deusa lunar. Depois, enfiavam velas no topo, esperando que as chamas chamassem a atenção dela. Tipo, tentar fazer uma celebridade te notar acenando com a lanterna do celular num show.
Aí, os alemães apareceram e deixaram tudo esquisito. Eles achavam que o seu aniversário era tipo uma festa VIP para espíritos malignos. Seu dia especial era uma espécie de Black Friday sobrenatural, com demônios na fila esperando por ofertas. Então, começaram a colocar velas nos bolos como se fosse um sistema de segurança espiritual. A fumaça deveria subir e cegar os espíritos do mal. Imagina ser um espírito tão fraco que é derrotado pela fumaça de um bolo. Eles ainda colocaram uma vela extra, chamada Luz da Vida. Você tinha que apagar todas as velas de uma vez só, ou o seu desejo não se realizava. Se sobrasse uma acesa, o desejo ia direto para a caixa de spam do universo. Cientistas estudaram essa tradição e descobriram que apagar as velas aumenta em 400% a quantidade de bactérias no bolo. Mas ei, pelo menos a gente está protegido dos espíritos ruins. Número 10. Por que os cirurgiões usam roupas verdes ou azuis? No começo, os médicos usavam branco porque parecia limpo e puro. Mas encarar sangue em roupa branca era tipo olhar para o sol. Dava fadiga visual e alucinação, o que não é ideal quando você está com instrumentos cortantes dentro de alguém. Olhar para vermelho demais faz os olhos enxergarem manchas verdes e a seu cérebro tentando equilibrar as cores. Em 1914, um cirurgião cansou de parecer que operava no meio da neve, trocou para roupa verde e as dores de cabeça sumiram. Vermelho e verde são opostos no círculo cromático. Quando o cirurgião olha para cima, longe do vermelho do corpo humano, os olhos relaxam. Azul também funciona assim. Além disso, verde e azul disfarçam melhor manchas. Afinal, nada transmite confiança como entrar na sala de cirurgia parecendo que sobreviveu a uma guerra de tinta. Número 11. O pé como unidade de medida. Na antiguidade, ninguém tinha trena ou régua, então usavam o que tinham, o próprio corpo. Nada de pilhas. Era só tirar as sandálias e sair medindo com o pé. Mas cada um tinha um pé de tamanho diferente. Comprar um terreno medido pelo pé de alguém miúdo podia sair caro. Imagina construir uma casa com cada operário usando o próprio pé como régua. O resultado ia parecer algo feito por um arquiteto bêbado jogando Minecraft. O rei Henrique I da Inglaterra resolveu isso decretando que o pé dele seria o padrão. O símbolo RX. Toda vez que você pega um remédio, vê aquele símbolo estranho que parece um R feito por alguém que estava tendo um derrame. Esse rabisco existe há mais tempo que a maioria dos países. Na antiga Mesopotâmia, os médicos escreviam prescrições em tábuas de argila. Eram tipo o suporte técnico original, mas ao invés de desligar e ligar de novo, prescreviam ervas e orações. Alguns acham que vem do latim recepe, que significa tome. Na época, receita médica era a receita de cozinha, mas com partes de múmia e mercúrio em vez de açúcar e tempero. Outros acham que o símbolo tem a ver com Júpiter, o rei dos deuses romanos. Os médicos antigos acreditavam que os planetas podiam curar. Há ainda quem diga que vem do olho de Horus, do Egito. Além da conta que Horus teve o olho arrancado pelo tio, numa briga de família digna de novela. Depois, o olho foi magicamente restaurado e virou símbolo de cura. O símbolo sobreviveu mesmo que paramos de acreditar que planetas curam doenças e que comer múmias era remédio. Número 13. O sistema de tempo em base 60. Os sumérios, há cerca de 5.000 anos, criaram um sistema de tempo usando o número 60. Em vez de contar de 10 em 10 como o resto da galera, eles decidiram ser diferentões. 60 é tipo um canivete suíço dos números. Dá para dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 e 60. Tenta fazer isso com 10 e vai acabar com frações bagunçadas. Eles tinham um jeito esperto de contar usando as mãos. Usavam o polegar para contar os segmentos dos outros dedos. 3 segmentos por dedo, 4 dedos. 12 no total. A outra mão marcava grupos de 12. 5 vezes 12 igual a 60. Os babilônios herdaram esse sistema e usaram em tudo. Até dividiram o círculo em 360 graus, porque 6 vezes 60 dá isso. Esses caras estavam fazendo matemática avançada, enquanto o resto ainda aprendia a segurar uma lança. E a gente ainda mede o tempo como os mercadores da Mesopotâmia faziam, brincando de contar com os dedos.
Mudar isso seria mais difícil que ensinar um gato a buscar a bolinha. Número 14. Filas. A ideia de esperar sua vez em fila parece óbvia hoje, mas nem sempre foi assim. Antes, era tudo no grito e na base do empurra-empurra. Foi durante a Revolução Industrial que as filas viraram regra. Fábricas, bancos, mercados, tudo precisava de ordem para funcionar. Na Inglaterra do século XIX, a fila virou símbolo de civilidade. Se você furava, era visto como um selvagem social. Era tipo dizer, sou contra a sociedade, com o corpo. Mas o hábito pegou tão forte que virou automático. A gente entra na fila sem nem saber se acerta. Já teve gente esperando meia hora para comprar ingresso no caixa do banheiro. E mesmo quando alguém tenta furar, o resto da fila vira uma força militar passiva-agressiva, tudo em nome da justiça social temporária. No fundo, é só um monte de gente parada, confiando que eventualmente o universo vai andar 2 passos para frente. Usar terno e gravata em ocasiões formais. Usar um pedaço de pano apertando seu pescoço para parecer elegante não faz o menor sentido lógico, mas estamos fazendo isso há séculos. O terno moderno surgiu por volta do século XVIII, na Inglaterra, como uma evolução dos uniformes militares. Era uma maneira de dizer, sou sério, confiável e tenho brana. A gravata, por outro lado, começou com os soldados croatas que usavam lenços no pescoço, um detalhe que virou moda entre a elite francesa. Porque, claro, se tem uma guerra, alguém vai copiar o figurino. Hoje, mesmo suando em casamentos no verão ou sofrendo em entrevistas de emprego, o visual ainda é sinônimo de respeito. A regra é clara, quanto mais desconfortável a roupa, mais importante o evento. Enquanto isso, bilionários do Vale do Silício aparecem de chinelo e camiseta, e ninguém questiona. Mas se você aparecer assim num casamento, pode causar crise familiar. Curtiu o vídeo? Então deixa o like, se inscreve no Stick Explica e ativa o sininho para não perder as próximas curiosidades. Compartilha com quem ainda acha que bater na madeira funciona de verdade.